Carlos, até a hora que o pastor Carlos me deu 1 hora, mas acho que foi 1 hora. Eu garanto que não vou passar mais de 40 minutos, viu? Glória a Deus, brincadeira. João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem outra referência que eu gostaria que a senhora pegasse, depois a gente vai ler. É Romanos capítulo 8, versículo 14. O presbítero estava louvando aqui, dizendo: eu sou teu filho. Eu disse: olha, coincidência, eu vou falar sobre esse filho de Deus hoje. O presbítero estava cantando: eu sou teu filho. Não foi, presbítero? Eu sou teu filho amado. Aleluia! Essa palavra é comum, até quando a gente não segue o Senhor Jesus ainda, mesmo quando a gente está lá no mundo, sempre tem aquele ditado: ah, eu também sou filho de Deus. Ninguém quer ser filho do diabo, né? Mesmo quem esteja lá no mundo, seja lá fazendo o que for, não conhecendo verdadeiramente ao Senhor, mas a pessoa sempre diz: eu sou filho de Deus. E eu aceitei ao Senhor Jesus, como diz essa palavra, e me admiti como filho. Criei dentro de mim que eu era filho de Deus. Mas, depois de alguns anos, irmãos, o Senhor veio muito forte dentro de mim. Eu lembro de novo esse texto, que é um texto corriqueiro, que todo mundo lê. E me chamou a atenção a parte que diz assim: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder. E o que o Senhor me mostrou dentro de mim foi que para nascermos como filhos é através do poder de Deus. Aleluia. Essa palavra que é traduzida como poder, no original ela também pode ser traduzida como autoridade. Tem umas versões que diz assim: deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus. A autoridade de se tornar, de ser filho de Deus. E por que o Senhor me revelou isso? Depois de eu já estar lendo a palavra de Deus, estar buscando o Senhor, já está enfrentando, minha conversão sempre foi enfrentando demônios em minha vida, processo de libertação pessoal, familiar, sabe? E um dia, em um confronto com um demônio incorporado, o demônio olhou assim para mim por 2 vezes. Uma vez o demônio disse assim: você está pensando que é quem para me enfrentar? Outra vez o demônio disse assim: você não sabe de nada. E naquele momento me veio muito forte assim na minha mente: diga a ele que você sabe que você é filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Isso é um poder. Por que isso é um poder, irmãos? O Senhor me abriu a mente para ver que Jesus, aqui no livro de João começa chamando de Jesus de o unigênito Filho de Deus. Depois ele chama Jesus de o primogênito. Unigênito significa o que, meus amados? Único Filho de Deus. Irmãos, por que isso é forte? No Antigo Testamento tem algumas referências que se referem a filhos, mas quando a gente vai ler lá, a gente vê sentido figurado. Por exemplo, Deus chama Israel de filho,
a nação de Israel do filho dele. Mas é sentido figurado. O que foi que Jesus disse para os discípulos, quando ele chamou os discípulos? Depois de um tempo que os discípulos estavam andando com eles, Jesus disse: não vos chamo mais de servos, mas vos chamarei agora, a partir de agora, de amigos. Para os discípulos, isso foi o máximo. Por quê? Porque no Antigo Testamento só um homem foi chamado de amigo de Deus. Os irmãos sabem quem foi o homem que foi chamado de amigo de Deus? Os caras se lembram? Quem foi? Moisés, indiretamente, e Abraão. Foi chamado meu amigo. Deus disse: Abraão, meu amigo. E outra feita, Deus diz assim: eu falo como Moisés, como a um amigo. Mas quando ele vai se referir a Davi e aos profetas, meus servos, os profetas, aí Jesus disse para os discípulos: já não vos chamarei mais de servos, e sim de amigo. Porque o amigo, o servo não sabe as coisas do Senhor, mas eu tenho dado a vocês conhecer. Tem até um louvor, né? Que diz assim: que não sou mais servo, seu amigo me tornei, né? Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. E já foi um processo. Os discípulos foram recebendo esse poder. E o que me chamou a atenção foi que quando Jesus ressuscita e Madalena vai lá no túmulo, Jesus diz assim para ela: e dizei a meus irmãos que eu estou indo para a Galileia e eles me encontrem lá. Irmãos, a gente é tão comum essa questão de a gente dizer filho, 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 mas muitas vezes a gente não nota o poder que está envolvido nisso. Vocês não sabiam que Jesus Cristo morreu por ser acusado de se autodenominar filho de Deus? Quando ele estava no julgamento no Sinédrio, os sacerdotes perguntaram: você é o Messias, o Filho de Deus? E ele disse: sim. Aí o sumo sacerdote disse: não precisamos de mais nada. Ele é digno de morte, porque ele disse ser filho de Deus, considerando-se, fazendo-se igual a Deus. Isso é poder grande. E a gente vai ver vários trechos. Esse que eu queria ler, de Romanos 8,14, diz assim, já está ali: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Para ser filho de Deus é poder. Por que é um poder? Porque é o Espírito Santo que nos torna filhos de Deus. E a partir do momento que nós tornamos filhos, temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Versículo seguinte diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar sem temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Próximo versículo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós fomos adotados, nos tornamos filhos de Deus, na verdade, através do poder do Espírito Santo. Aleluia. O autor de Hebreus diz assim: a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, se referindo a Jesus Cristo. O autor diz: nenhum dos anjos Deus chamou de filho, mesmo que tem, irmãos, algumas referências no Antigo Testamento para filhos. Por exemplo, lá em Jó diz assim: vindo os filhos de Deus ter com o Senhor, veio Satanás no meio deles. Alguns seres celestiais no Antigo Testamento eram chamados de filhos de Deus. Mas observe que Jesus, ele, quando é introduzido no mundo, ele é o unigênito Filho de Deus, porque ali era um sentido mais figurado.
Bíblia não diz que aqueles seres celestiais eram querubins, eram serafins, se eram anjos. Alguns vão dizer, olha, eram anjos. A Bíblia não diz. Diz só que eram os filhos de Deus. A gente não sabe que tipo de seres celestiais eram. Mas a Bíblia chama de filhos. Porém, do jeito que Jesus Cristo é, não havia ainda. A verdade bíblica é essa, porque João diz no Evangelho, unigênito, depois ele chama de primogênito. O autor de Hebreus diz assim: nós temos um Deus que não se envergonha de nos chamar de irmãos. Quando eu entendi isso, eu orei assim ao Senhor e disse: Pai, apesar de tudo, eu me contento com ser teu servo. Se o Senhor me fizer seu servo, para mim já é grande, porque amigo de Deus foi um homem como Abraão, como Moisés, e Deus falava face a face. Os seus discípulos foram chamados de amigos, mas a verdade é que nós somos transformados em filhos, verdadeiramente filhos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus queridos? Amém. Amém, pastor. Era isso que eu queria de Deus transmitir para os irmãos. E para mim, mais uma vez, falar para mim mesmo, e dizer, e me lembrar que o Espírito Santo me lembre, porque a palavra diz assim: que o Espírito testifica com o nosso Espírito, e somos filhos de Deus. Diz, Senhor, sou teu filho. Amém. Eu vou derrubar. Já falei, vou falar.